Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Começando mais um Li no Livro especial de verão, ao som de ventilador hoje, porque abri uma adega do lado da minha casa e tá rolando um piseiro assim. Um piseiro, gente! Vocês não estão entendendo o nível do piseiro que tá rolando lá fora. Então hoje eu tive que realmente fechar as janelas. E então o barulho que vocês estão ouvindo é do meu ventilador, que no começo era muito silencioso, mas agora provavelmente precisa de um óleo. E o livro de hoje é um livro que eu vou resenhar pra vocês com muita honra. Na verdade, eu não vou resenhar. Eu vou dar uma sinopse, fazer uma reflexão sobre ele. Porque é um livro que eu gostaria muito que vocês comprassem, que vocês tivessem acesso a ele e lessem. Porque ele é um livro de uma ouvinte do Li no Livro, da Stephanie Banetti, uma querida que me procurou há um tempo atrás via Instagram, o @LiviaMulder, e perguntou se podia me mandar o livro dela, que é o A Magia que Vem de Dentro, volume 1, dos Magos de Tamrain, eu acho que é assim que se fala. E eu falei, claro, pelo amor de Deus, pode me mandar o que você quiser. E ela me mandou. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro, mas sem dar muitos spoilers, tá? Pra ajudar a Stephanie, e depois eu falo como vocês conseguem esse livro com ela ou pela Amazon. A Stephanie, ela é paulistana, ela mora no interior desde pequena, né? O que tá até aqui na orelha do livro. E eu conversando com ela, o que é muito legal, gente, porque ter acesso assim, ao autor é uma coisa muito enriquecedora. Vocês não têm ideia. E eu, particularmente, fico honradíssima de ter acesso para trocar algumas palavras com o autor do livro sobre a obra dele. Nossa, sério, isso é muito maravilhoso para mim. E eu tive essa honra de conversar com a Stephanie sobre o processo de criação dela, sobre o processo de escrita dela. E acabei encontrando algumas coisas que a gente tinha em comum. Por exemplo, ela me falou que ela começa, então, a se despertar para o contar da história, né? Para o contar de história, quando ela ainda era criança e ela não tinha muitos amiguinhos da idade dela. Então, ela era uma criança que ficava cercada de adultos e tinha muita imaginação. Eu venho de um background muito parecido, também fui uma criança sem outras crianças ao meu redor. Então eu ficava muito tempo sozinha e assistindo filme, lendo livro e a imaginação correndo solta. A Stephanie, ela começa a ensaiar os livros, a escrita dela, quando ela veio para São Paulo fazer faculdade. E ela lia muito livro de época, porque ela passou por uma fase que toda garota, eu acho, né? Toda garota passa, que é do livro famoso romance de banca de revista. Eu tinha muito romance de banca de revista também. E eu lembro muito claramente que foi uma fase que eu tinha uns 12, 13 anos, que eu comecei a ler muito romance de banca de revista. E eram uns romances muito pequenininhos. E eu lembro que eu matava, gente, no recreio da escola, às vezes um. Juro por Deus, às vezes eu matava um livro inteiro em 50 minutos. E eu tenho uma lembrança muito louca dessa época, porque um amigo meu, eu estudava em colégio católico, tá, galera? E esses romances, eles eram meio picantes. Então eu tinha muita vergonha de comprar eles na banca. E aí eu tinha um amigo meu chamado Geraldo, que hoje em dia é jornalista, tal, mora no Rio de Janeiro. E eu falava assim, Geraldo, vai lá na banca e compra pra mim, por favor, eu não tenho coragem de comprar. E ele não queria, eu falava assim, por favor, pelo amor de Deus, eu te tô implorando. Aí ele ia na banca, mas era muito engraçado, porque eu ficava assim, tipo, meio longe. E aí ele ia, imagina, um menino de 13 anos, ia na banca pra comprar um livro de romance pra mim. E o mais engraçado é que quando ele pedia, ele falava assim, olha, mas não é pra mim não, tá? É pra aquela menina bem ali. E eu montava pra mim. Era muito bom, gente. A Stephanie teve também essa fase de ler muito livro de banca. E por causa disso ela começa, então, a escrever muito livro. O primeiro livro dela é um livro de época. Daí para a fantasia, que é o livro que ela vai escrever em seguida, que é A Magia que Vem de Dentro, foi um pulo. E ela me conta que ela teve muita influência e ajuda do irmão dela, que é RPGista, joga RPG e tal, e ajudou ela a construir o mundo onde se passa a magia que vem de dentro.
Então, sobre o que se trata este livro? Este livro vai contar a história do mago Evander, que é um mago de 529 anos de idade. Ele é um antigo herói de guerra. Hoje em dia ele faz parte de uma banda. Ele é usando as classes do D&D, é como se ele fosse um bardo hoje em dia. Mas ele é um antigo herói de guerra. Ele tem uma grande amiga que é uma vidente, a Alice, o nome dela. E meio que eles foram designados um para o outro, ainda muito crianças, na escola de magia e tal. E aí eles estão se unindo para selecionar novos membros para a banda do Evander. E um desses membros que chega é o Tommy, que vai olhar para o Evander, e o Evander vai olhar para ele, vai pintar o clima. E a Alice, antes do Tommy chegar, meio que ela é uma vidente, né? Ela vê que o Tommy vai ser muito importante na vida do Evander. É só até aqui que eu posso contar para vocês. E é engraçado, né, que lendo o começo do livro, eu não tenho como não lembrar do trailer do Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons, ele soltou um trailer, acho que o último trailer dele meio que explica melhor do que vai ser a história. Peraí, gente, se vocês nunca ouviram falar de Dungeons and Dragons, vocês devem ter ouvido falar de uma coisinha chamada Caverna do Dragão. Caverna do Dragão foi um desenho animado da minha época lá, final da década de 80, começo da década de 90. Aliás, eu tive uma pata quando eu era criança. Sim, uma pata. Quá. Então, eu tive uma pata quando eu era criança. E o nome desta pata era Uni, em homenagem ao unicórnio de Caverna do Dragão. Porque eu era muito fã de Caverna do Dragão. E Caverna do Dragão nada mais era do que um desenho animado baseado no mundo de RPG chamado Dungeons and Dragons. Ou Cavernas e Dragões. Dungeons é caverna em português? Não, é o quê? Masmorra e Dragões, né? Então, Dungeons and Dragons. A gente já tá na 5ª edição do Dungeons and Dragons hoje em dia. Houve algumas tentativas de fazer filme, mas não deu muito certo. E agora tá vindo com outro filme que vai ser lançado, se não me engano, agora em março ou abril. E por que o desenho era tão legal? Reza a lenda, não sei se isso é verdade, tá? Que era uma coisa meio que a gente tem hoje em dia com um seriado que tem na Prime chamado Vox Machina. É um seriado que também se baseia em Dungeons and Dragons, mas eles não usam os nomes. Por quê? Porque senão tem que pagar royalties. Mas é basicamente assim. Os roteiristas de Caverna do Dragão jogavam o jogo, jogavam uma campanha, que é o que a gente chama de RPG. E aí, o que rolava dessa campanha, eles transformavam, eles adaptavam para um roteiro e filmavam, né? Vox Machina é muito parecido. Tem um grupo chamado Critical Role lá nos Estados Unidos. Eles jogavam e eles fizeram uma campanha enorme de horas e horas. E eles adaptaram essa campanha para um desenho animado que tem na Prime hoje em dia. Que se vocês quiserem assistir, eu super recomendo, que eu sou muito fã. E aí, eu acabei não... Mesmo sem saber que a Stephanie teve essa influência do irmão dela, que é um RPGista, que provavelmente jogou Dungeons and Dragons na vida. Quando eu li o Evander, eu lembrei muito do filme, do trailer do filme, porque lá o ator, o Chris Pine, que é o protagonista, ele tem uma história assim, que ele é um antigo cavaleiro, é um antigo guerreiro herói que vai ter ali um momento de queda e vai virar um bardo. Então isso me lembrou muito o trailer de Dungeons and Dragons. Lembrando que, pelo amor de Deus, gente, esse livro veio antes, tá? Quero deixar isso muito claro. Stephanie foi copiada. Não, brincadeira, gente. Mas é uma coisa que eu achei bem interessante. O Evander, ele é um personagem muito carismático, né? A Alice, ela é muito interessante também. O Tommy, ele é muito menininho ainda. Mas o Evander e a Alice, eles são muito carismáticos. Aliás, pra mim, esse é um dos pontos altos desse livro, que são os personagens. Primeiro de tudo, a gente tá tendo aqui uma história que tem um pano de fundo LGBTQIAP. Só que, diferente de 90% das histórias LGBT que chegam no mercado brasileiro, a gente aqui não tem uma história de adolescentes LGBTQIAP.
pessoas descobrindo o primeiro amor com outro sexo. Não, aqui você tem adultos, pessoas formadas. Um deles tem 529 anos, por sinal. Então, você tem aqui uma linguagem de romance mais madura. Isso é muito legal. Hoje eu tô cheia da digressão, gente. Sinto muito. Vai ser assim o programa. E foi muito legal porque eu peguei esse livro pra ler justamente depois que eu vi o terceiro episódio de Last of Us, do último domingo. Em que você tem um casal LGBT, um casal de 2 homens, que são homens maduros, né? Eles são pessoas lá de seus 30, 40, 50 anos. Então, uma constituição de romance, é uma constituição de casal diferente do que a gente está acostumado a ler hoje em dia, na grande maioria, na maioria esmagadora dos livros, o que faz com que esse livro ele tenha um apelo muito maior para pessoas como eu, gente. Eu vou fazer 38 esse ano. Não parece, eu sei, mas eu vou fazer 38 esse ano. Então, eu consigo ver esse livro atingindo muito mais públicos do que o YA, LGBTQIAP, de Heartstopper, enfim. Que é bacana, gente. Nada contra, só não sou o nicho. Que mais? Enfim, outras coisas que eu gosto muito desse livro. E aí eu vou embocar aqui um segundo assunto depois que eu terminar de falar sobre esse último ponto positivíssimo. A Stephanie, ela escreve muitos diálogos no livro dela. E quando eu peguei o livro e eu comecei a ver que tinha muito diálogo, a primeira coisa que eu fiquei foi um pouquinho preocupada. Por quê? Quando se tem muito diálogo, em qualquer obra, não só em livro, tá? Qualquer obra, existe a tendência de que ocorra diálogos muito expositivos, ou seja, aquele diálogo que está sempre explicando tudo. Você não chega com seu digníssimo marido e fala: marido, você lembra que nós estamos juntos há 10 anos e nos conhecemos em 1900 e em 2013? Logo, ninguém fala assim. Ninguém fala desse jeito. E a gente tem isso como um exemplo de diálogo expositivo. Você vê muito isso em filme de ação norte-americano, em que ninguém perde muito tempo explicando com uma linguagem cinematográfica mais apurada, então acaba por apenas a galera jogar um monte de diálogo expositivo que explica tudo, que é mais fácil. Quando eu peguei o livro, eu percebi que tinha um diálogo e fiquei... só que Stephanie vem e samba na minha cara. Por quê? Porque ela traz diálogos que não são expositivos e são muito orgânicos e muito naturais na boca dos personagens dela. Ela me contando, ela falou assim: Lívia, pra mim, o processo de escrita parece que os meus personagens estão ali do lado, conversando, e eu só vou transcrevendo. Isso é uma forma muito bacana, quase mediúnica, digamos assim, de escrever um livro, e talvez por isso os diálogos que ela escreve são muito orgânicos e muito fluidos e muito gostosos de ler. Mas isso também significa que existe uma falta de construção de mundo nesse livro. Quer dizer, construção de mundo não. Descrição de cenário. Eu acho que é aqui que a gente vai pegar um ponto, mas antes de ir para esse ponto, eu vou chamar os nossos comerciais. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Então, começando com a Stephanie, quando ela me falou assim, eu não sou uma pessoa que descreve muito o mundo, porque, na verdade, quem me auxiliou na construção do mundo foi o meu irmão. E quando ela me conta também a forma com que ela escreve, como se os personagens estivessem ali conversando com ela, faz sentido pra mim ela não ser uma autora que se foca tanto na descrição do espaço onde as ações vão acontecer. Claro que você ainda tem uma descrição, até porque é um mundo de fantasia, você precisa entender como funciona aquele mundo, mas assim, ela não vai ficar ali muito tempo, ela não é Tolkien, tá? Ela não vai ficar ali descrevendo
as 1 milhão de gramas diferentes da Terra-média. Eu adoro, gente, nada contra, tá? Eu gosto de tudo, eu gosto de muita descrição sinestésica, eu adoro descrição. Aqui você não vai encontrar. Se você é esse tipo de leitor que, diferente de mim, curte muito uma descrição, pega esse livro que você vai amar. É muito sucinto na descrição. Existe, às vezes, na minha opinião, por causa dessa falta de descrição, como eu posso dizer? Pois pronto, uma dificuldade que eu tive de entender a transição de narrativa. Tanto a transição de cena, porque a gente vai ter aqui, em alguns momentos, flashbacks, quanto a transição de voz de personagem. Pela essa falta de descrição, como eu sou muito acostumada com descrição de tempo e tal, eu fiquei levemente perdida. Nada que depois eu não me encontre ali no texto, mas confesso que eu fiquei um pouco perdida. E houve também uma cena em que a cena justamente que o Tommy e o Evander se encontram pela primeira vez, que ela espelha a cena, né? Você tem a cena sendo contada toda pelo ponto de vista do Tommy, e depois a cena se repete toda pelo ponto de vista do Evander. Quando isso acontece, como eu não tenho uma descrição que me dá essa transição de uma voz de um personagem para a voz do outro personagem, para o ponto de vista do outro personagem, quando isso aconteceu, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Mas aí depois eu me entendi e me encontrei. E aí foi quando me veio um estalo muito louco na cabeça, que eu até falei pra ela. Eu falei assim, houve algum momento que você tava escrevendo esse livro, uma vontade de transformar esse livro em uma história em quadrinhos? Ou em algum projeto que tenha como base, que tenha como auxílio ao teu texto o visual ou o audiovisual? Ela me falou que não. Mas por que me veio isso? Porque existe um outro autor muito conhecido que ele também tem problema de narrativa, ele também tem uma narrativa muito sucinta, que para mim eu tenho dificuldade de compreender as transições de narrativa e as transições de voz dele. E esse senhor se chama Neil Gaiman. A gente já tem aqui li no livro em que eu falo que eu acho que o Neil Gaiman ele escreve roteiro muito melhor do que ele escreve prosa. Exatamente porque no roteiro, tanto para o cinema, quanto para a TV, quanto para o quadrinho, ele tem aqui uma sustentação, um auxílio do áudio e do visual, às vezes. O que ele não vai ter no livro e o que às vezes acaba dando uma embolada ali na prosa dele, para mim. E eu senti isso aqui com a Stephanie. Tanto que eu falei pra ela, que eu até falei assim, eu fiquei pensando, Stephanie, justamente na cena em que o Tom e o Evander se encontram e você repete a cena inteira. Imagina, gente, você tem um casal se vendo pela primeira vez. E aí, isso tá numa história em quadrinhos, em que você abre o livro, a história, né? O livro em quadrinhos. E aí você tem a cena ali, sendo descrita, ali, desenhada, belíssima. E aí você tem do outro lado da página a mesma cena ali, desenhada, belíssima, só que por outro ponto de vista. E aí, quando você abre isso, você tem, olha que louco, o espelho, um espelhamento destes dois seres. E aí você tem um texto e você tem um desenho que mostra que um é a outra metade do outro. Que um tem uma conexão com o outro. E é isso que a gente tem em outras artes que não são artes literárias, que são artes como, por exemplo, cinema, TV, entendeu? Eu tava um dia, nesse mesmo dia que eu peguei esse livro para ler, eu tava vendo um vídeo do Gaveta, que é um editor muito legal que tem no YouTube, e ele falando sobre edição invisível. E ele falando como o editor de Andor, que é um seriado de Star Wars maravilhoso, como o editor de Andor, ele retira nas cenas mais tensas, através de, obviamente, CGI, o piscar de olhos dos atores.
Então os atores ficam a cena inteira sem piscar e você não percebe isso. Isso se chama edição invisível. E aí, sem você perceber, mas o seu cérebro em outro nível percebe, isso dá uma tensão, uma agonia para quem tá assistindo sem perceber. Ele cita também o Urso, que é um seriado que eu comecei a assistir no Stars, que o Gaveta ele fala uma coisa muito louca, que também casa muito com o que a gente pegou aqui no livro da Stephanie, que é quando você não dá pro teu espectador, ou no caso pro teu leitor, um cenário fechado e muito claro onde está acontecendo aquela cena, você pode manipular isso para passar para o teu leitor ou passar para o teu espectador uma sensação de confusão. Nossa, Lívia, mas confusão, deixar o leitor confuso, deixar o espectador confuso? Gente, às vezes é isso que você quer. Às vezes é isso que você precisa. No cinema a gente tem um plano chamado plano holandês, que a câmera fica torta e a cena ocorre com a câmera torta. Isso dá uma estranheza. Isso dá um nervoso, uma gastura em quem está assistindo. E é proposital, porque ele vai fazer com que o espectador assista aquele filme, assista aquela cena e tenha essa gastura. E às vezes você pode fazer isso muito bem num filme, num livro. Você coloca um livro onde você não tem ali uma narrativa, uma descrição de local, e aí você quer dar essa pequena confusão pro teu leitor naquele momento, como sendo uma ferramenta para o contar da história. Não me vai escrever o livro inteiro assim, pelo amor de Deus. Mas é uma ferramenta para uma cena que precisa ter um impacto no teu leitor. Olha que louco. Então, assim, o mundo do livro, ele é diferente em muitos aspectos do mundo do quadrinho, da arte do cinema, da arte da TV. Mas ambos têm ferramentas com que o autor, seja ele um roteirista, seja ele um escritor, consegue manipular o leitor, manipular o espectador, manipular aquela pessoa que vai receber aquilo, que vai receber aquela arte, né? E eu acho que assim, não sei, obviamente, se isso foi o objetivo de Stephanie. Não acredito que tenha sido. Principalmente depois que ela me contou que, na verdade, a construção do mundo dela é mais auxiliada pelo irmão. Mas ela faz isso de uma maneira bacana. E ela faz isso unido a um personagem muito bacana, unido a diálogos muito legais. E se ela começar, mais uma vez, gente, autora nova, se ela começar a entender isso, entender essas ferramentas, menina deslancha. A menina vira grande autora, tá? Aí vocês vão falar que eu viro falar dela pela primeira vez aqui no livro. Enfim, é onde você encontra o livro da Stephanie. O livro dela tá disponível, A Magia que Vem de Dentro, lá no Kindle Unlimited. Também tá disponível em e-book na Amazon. Na Amazon, o livro físico tá disponível através da editora, que é a editora Lura Editorial. E você também pode encontrar a Stephanie Bagnetti. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Instagram dela, porque a Stephanie está vendendo também no Instagram dela diretamente. E se você comprar com ela, você ganha um livro autografado, tá? Um autógrafo no seu livro. Lembrando, gente, este livro não foi pago pela Stephanie. Eu fiz porque eu quis, tá? Que eu achei mais uma vez uma honra ela ter me enviado o livro dela. Li porque senti vontade de ler. E acho que é um livro que muitas pessoas, principalmente leitores do livro, talvez gostem bastante. E é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Estamos em agregadores gratuitos e agregadores pagos de podcast. Todo mundo consegue nos escutar. E se você gostou, volte semana que vem. Estaremos aqui, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.